Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação. Lembrando que este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Aproveite esse início de programa e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a quarta lição do trimestre com o título Jesus, o Pão da Vida. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do companheiro e amigo evangelista Jonathan Lucena, que é coordenador ali na área 38, aqui na região metropolitana, e também um dos componentes da superintendência. Paz do Senhor, ministro. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Também contamos com a participação, mais uma vez, do diácono e professor, irmão Ramon Diego. A paz do Senhor, professor Ramon. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. E, por fim, contamos mais uma vez com a participação do professor Jonas Santana. A paz do Senhor, professor Jonas. Paz do Senhor, ministro Alessandro. Nesta lição, analisaremos na Bíblia Sagrada o significado do termo pão. Pontuaremos sobre a declaração de Jesus como o pão da vida. Refletiremos o seu significado e as implicações no mundo espiritual. Ressaltaremos a necessidade de alimentar-se de Cristo e, por fim, veremos as lições extraídas do milagre da multiplicação. Evangelista Jonathan Lucena, por gentileza, o senhor poderia ler o texto áureo da lição, por favor? Pois não, evangelista. O texto áureo da lição nos lembra a declaração de Jesus quando ele disse: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Muito bem. Diácono, irmão Ramon, por gentileza, o senhor poderia ler a verdade prática? Sim, senhor evangelista. O texto diz o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Muito bem. Agora, professor Jonas, restou os objetivos específicos, por gentileza, o senhor poderia ler? Pois não, ministro. Primeiro objetivo, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo objetivo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro e último objetivo, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. Amém. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, verso do 1 ao 14. Acompanhe conosco. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Bem, queridos irmãos, estamos estudando a quarta lição que tem como título Jesus, o Pão da Vida. Na semana passada, nós estudamos a lição de número 3, que tem como título A Verdadeira Adoração. E naquela semana, nós trouxemos aqui algumas definições do que é adoração,
Trouxemos aqui também o contexto histórico do capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher na cidade de Samaria, e ali há um momento de conversão, de restauração, e muitos daquela cidade são alcançados pela palavra e a mensagem que aquela mulher recebeu de Jesus e levou para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Esta lição, a lição que nós estudamos, ou aquela, melhor dizendo, aquela lição de número 3, trouxe uma base muito sólida sobre o que é a verdadeira adoração, baseada naquele termo ou naquele texto que Jesus disse, porque importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E nesta semana, nós vamos, como já falei, iniciar a lição de número 4, que fala sobre Jesus, o pão da vida. Evangelista Jonathan Lucena, é bom sempre de início, antes de iniciarmos o comentário da lição propriamente dito, introduzirmos o assunto mostrando o contexto histórico, geográfico, do assunto que vamos abordar, porque isso de alguma forma nos situa em que personagem vamos trabalhar, quais os principais pontos que serão mencionados. Então, antes de abrirmos a porta propriamente dito para a lição de hoje, qual é o contexto histórico que Jesus está, que promove, inclusive, a citação do texto que está no capítulo de número 1, capítulo 6, quer dizer, versículo 1 ao versículo 4 do Evangelho de João? Pois não, ministro. É como o senhor bem situou, e é uma característica deste programa também sempre situar o aluno, auxiliar e mostrar ao professor da necessidade de, antes de tratar propriamente da temática principal, preparar o caminho, o terreno, para que eles possam se situar. A título de lembrança, é importante destacar algumas verdades. Primeiro, porque o milagre que está sendo destacado, onde Jesus faz a tão destacada declaração que ele é o pão da vida, se dá em um contexto em que Jesus revelou, sobretudo, a sua natureza, sendo este Deus, sendo este humano, como já foi tratado aqui em lições passadas. A título de lembrança, o evangelho escrito por João a propósito tem esta finalidade, não é? Ele próprio vai dizer de que o propósito dele é relatar principais eventos que marcaram o ministério de Jesus, e é por isso que a gente percebe que ele sintetiza de 7 milagres, 7 declarações, alguns sermões que são característicos deste evangelho, com o propósito didático, apologético e evangelístico, não é? Para que a quem lesse entendesse de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E neste capítulo de número 6, o apóstolo João recebe um direcionamento de destacar este milagre inicial e um outro que também faz parte conectivamente do texto do capítulo de número 6. E uma vez que ele faz menção de que são sinais que apontam para uma realidade superior a que o próprio assunto está tratando, então é importante destacar essa realidade. O texto bíblico diz em João capítulo 6, versículo 1, que inclusive é alvo, não é, do que o tópico 1 faz menção, quando trata sobre Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro destacando a multiplicação de pães e peixes, o que o evangelista Mateus narra, o evangelista Marcos e também o evangelista Lucas, além do evangelho escrito por João. Então veja que já recebe um destaque dos 4 evangelhos. A gente sabe que existem alguns relatos que são peculiares de João e de Lucas, mas nesse caso aqui é algo tão impactante, é algo tão marcante, que todos os evangelistas fizeram menção deste milagre. E o capítulo de número 6 traz uma expressão que a lição faz menção e é importante destacar, que começa da seguinte forma, capítulo 6, versículo 1 do Evangelho de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então veja que o capítulo 5 e o capítulo 6 estão interligados historicamente. Jesus tinha feito algumas declarações que, a propósito, apontava para a sua divindade, quando ele disse, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também, o que naturalmente chamou a atenção dos judeus. Eles murmuraram, quiseram até apedrejar Jesus, e dentro deste cenário, veja, Jesus não faz nada por fazer simplesmente, existe uma finalidade, um propósito, e como o evangelista está querendo destacar a natureza divina e a sua messianidade automaticamente, então ele declarou o que declarou no capítulo 5, e agora ele vai exemplificar através do capítulo de número 6. E a multidão aflui porque nesse nível do ministério de Jesus já tinha uma popularidade, embora não houvesse as redes sociais na época, né? Mas Jesus já recebia uma multidão de pessoas
que o seguia com os propósitos mais variados. E é dentro desse cenário que Jesus traz à tona uma necessidade, alimentar uma multidão. E é o que o texto bíblico diz, informando a propósito que estava perto da Páscoa, a festa dos judeus, capítulo 6, o versículo de número 4. E o texto bíblico diz que quando Jesus levanta os olhos e vê a multidão, ele traz à tona um desafio e ele sinaliza a necessidade de alimentar aquela multidão. É quando surge aquela pergunta, não é? No capítulo 6, versículo 5, quando disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas, versículo 6 diz que dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Então, o cenário aqui é um cenário em que aponta para uma necessidade pessoal de uma multidão, que afluía para ouvir as mensagens transmitidas pelo Senhor Jesus, alguns por curiosidade, outros por conveniência, que é o que vai ser dito mais à frente, mas todos com o propósito de ver manifestações, operações realizadas pelo Senhor. Mas é interessante perceber, para terminar essa parte da minha fala, de que o Senhor Jesus vai realizar um milagre, mas sempre apontando para uma necessidade. E qual é a necessidade pontual que ele inicia? Onde vai ser providenciado o alimento para saciar a necessidade. Ele parte da necessidade pontual, física, material daquelas pessoas, para que posteriormente, com a sua declaração, que é o tema central, mostrar de que ele vai além da necessidade material. Ainda que a identifique, não se anula as necessidades daqueles que o seguem, mas, sobretudo, tem uma necessidade superior, que é a espiritual, que ele vai dizer por meio da declaração: eu sou o pão da vida. Muito bem. Então, diácono irmão Ramon, como sempre fazemos aqui, o pastor Nadir Jacques, ao conduzir esse programa, ele sempre apresenta algumas telas e nós vamos pedir aqui a primeira tela, por favor. E eu gostaria que o senhor, de forma resumida, de forma rápida, pudesse falar um pouquinho sobre esse quadro, esse mapa mental. Perfeito. E feito está aí na sua televisão, não é? Sempre existe 3 temáticas, né? A primeira, né, existe a temática geral, não é, que é sobre o milagre, não é? E em primeiro lugar vem instruir, não é? Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, né? E nesse ponto vai falar aí sobre a multiplicação de pães e peixes, o milagre, qual é o interesse da multidão, já foi bem explicado aqui pelo evangelista Jonathan Lucena. E o segundo ponto é refletir. Refletir o quê? Jesus desafia a fé dos discípulos. E os subpontos têm dizendo que e Jesus subiu ao monte, o desafio para os discípulos e uma lição de provisão. E o terceiro ponto é correlacionar, não é? Jesus, o pão que desceu do céu. E agora vem os subpontos que diz qual é o real interesse da multidão, o pão do céu e o que é comer pão. E eu encerro, ministro, dizendo que nesta lição nós vamos falar, por exemplo, e a gente vai aprender, não é, o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual. Não é? Toda a lição vai falar sobre isso. Não é que por mais que o homem ele precise de pão, ele necessita de pão, mas nós não podemos esquecer do verdadeiro alimento espiritual, que é Jesus Cristo, ministro. Muito bem. Então vamos para a próxima tela, por gentileza, e vamos ver aqui o texto áureo. E eu vou pedir para o professor Jonas, por gentileza, professor, o que é que a gente pode comentar introdutoriamente sobre o texto áureo, por favor? Sim, senhor ministro. O texto áureo da lição está registrado em João capítulo 6 e o versículo 48, que é um texto muito conhecido. Eu sou o pão da vida. O texto áureo, o texto de ouro, o texto que se destaca da lição, ele também traz, na verdade, ele sintetiza o pensamento da lição. E ele sintetiza, ou pode ser sintetizado, a partir da seguinte sentença que aparece justamente nessa tela. O maná do deserto era comido com os dentes, mas o pão da vida é tomado pela fé. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a alma. Nessa declaração que existe do texto áureo, a gente começa a perceber um paralelo, o paralelo do maná, que foi concedido justamente aos israelitas que estavam no deserto, e agora Jesus como sendo o pão da vida. A comparação entre um e outro, que por sinal a lição da escola dominical, esta lição especificamente, ela vai falar bastante sobre a questão do maná e sobre a questão de Jesus. Não de uma maneira como a gente está passando aqui no programa, estabelecendo esse paralelo bem claro. Ora, o maná ele veio do céu, Jesus veio do céu.
O maná alimentava o estômago, Jesus alimenta justamente a alma da pessoa. O maná era tomado com a mão, mas Jesus ele é tomado justamente por fé. Então é isso que o textual da lição quer passar para a gente. Jesus como sendo o pão da vida, fazendo esse paralelo no Antigo Testamento e o Novo Testamento, e uma verdade central que vai justamente desembocar na palavra-chave da lição. O maná do deserto trazia vida, Jesus, o pão da vida, traz vida, logo a lição fala também de vida espiritual. Muito bem, então essa sua fala eu acredito que já está ligada à próxima tela que nós vamos pedir por gentileza para colocar, que é justamente a expressão vida, né, que vem da expressão zoe, do grego, usada aí no Novo Testamento, acerca da vida como um princípio, a vida no sentido absoluto, a vida com Deus, e é aquilo que o Pai tem em si mesmo, ele é a vida, né? O que ele deu ao Filho encarnado, ele tem a vida em si mesmo, conforme João 26, aí a qual o próprio Filho também manifestou essa vida ao homem. Primeira carta de João 1 e 2 diz isso, que Cristo manifestou a vida ao ser humano, né? Desta vida, o homem foi alimentado, ou melhor, ele foi alienado por causa da queda, conforme Efésios 4, 18, e desta vida os homens tornaram-se assim, então, participantes, recebendo essa vida por meio da fé, conforme João 3 e 15. É o autor desta vida a todos que confiam nele. Atos 3 e 15. Enquanto os senhores estavam falando aqui, me veio na mente algo que eu acredito que é pertinente tratarmos aqui. Vejam bem, o texto de João, capítulo 6, fala sobre Jesus fazendo a multiplicação desses pães, e o texto nos diz, o versículo de número 6, propriamente dito, melhor, versículo 4, de que a Páscoa estava próxima. O versículo 4 diz, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E qual é um dos principais alimentos da Páscoa? O pão. O pão, ele é um alimento, digamos assim, um simbolismo imenso. E Jesus, nesse capítulo, multiplica o pão. Assim como o pão da Páscoa e o pão do maná, que cai no deserto, ele representa de alguma forma a vida, Jesus, como o pão da vida, estará ali também sendo apresentado. Faz-nos lembrar o texto que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então, se é a Páscoa, qual é o conjunto dos elementos que estão na Páscoa ali? Além do cordeiro que é sacrificado, o pão. Então, eu acho que esse pão, companheiros que aqui estão, ele tem um simbolismo muito forte. Hoje, pão representa tudo aquilo que alimenta o corpo, não é? E o professor Jonas leu algo aqui bastante interessante, quando ele disse que o pão físico a gente come com os dentes, come com a boca, mas o pão espiritual a gente recebe por meio da fé. Então, eu acho que tem todo um simbolismo, não é, ministro, em relação ao contexto da multiplicação dos pães, ao contexto da Páscoa, que tinha o elemento do pão, e ao contexto do maná. Assim como o maná saciou a fome daqueles homens e até trouxe vida, porque se não tivesse maná, eles morreriam de fome. Sem o pão da vida, o homem está literalmente falando, no ponto de vista espiritual, claro, morto. Mas vamos então aqui prosseguir, não é? Vamos pedir, por favor, a próxima tela. A próxima tela fala aí sobre o significado do pão na Bíblia. E a gente já deu aí uma rápida análise. E são 3 pontos. Eu acho que dá para cada um aqui comentar. O evangelista Lucena falar sobre esse simbolismo da provisão do pão, né? Que inclusive isso está no esboço promovido pela superintendência, né? Em seguida, o diácono irmão Ramon já fala sobre o pão como sustento físico, que eu já citei aqui alguma coisa, e depois o professor Jonas fala sobre o pão como símbolo do sustento espiritual. Nesse primeiro ponto, ministro, o que é que a gente pode falar, baseado aí no esboço, o que é que o senhor pode acrescentar aí? Muito bem. É interessante notar o que já foi, de forma resumida, mencionado pelo evangelista Alessandro, de que uma vez que esse elemento é destacado, e, ora, quando falamos de pão, nós estamos falando do alimento essencial a todas as civilizações, não é? Isso tanto do Antigo Testamento como do primeiro século e até na atualidade. Por mais dificuldades que alguém venha enfrentar, de privações, mas ao menos o pão de cada dia, não é, chega como símbolo da providência divina, que é o que está sendo destacado, reiterando, como o senhor já mencionou, no esboço produzido pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. Então, o pão, desde o Antigo Testamento, ele é visto como o sustento provido por Deus. É um alimento essencial, que é basilar,
e que traz nutrientes para a subsistência, não é? Para que a pessoa permaneça fisicamente falando, tendo a possibilidade de viver, vamos assim dizer. Há passagens do Antigo Testamento que tratam a respeito disso, mas a que mais se destaca é o que está também no esboço sendo mencionado, que é Êxodo capítulo 16, que já foi mencionado em tela, inclusive no versículo de número 3, quando nós encontramos o cenário histórico que a nação de Israel, pós sido tirada do Egito, estava murmurando sobre as limitações do deserto, da peregrinação quanto à alimentação. E é quando, dentro deste cenário, Deus providencia, Deus prover diariamente o maná para que eles recolhessem o suficiente para a sustentabilidade diária. No final de semana seria proibido este recolhimento. Na sexta, não é, que antecederia o horário que se considerava como sábado, se recolheria o suficiente para que no sábado ninguém recolhesse, mas havia uma providência diária. O que, de alguma forma, Deus já estava ensinando. Tudo que Deus faz é pedagógico, tem como esta finalidade trazer essa simbologia. Deus estava mostrando de que, diante da necessidade física, material, ele tinha a provisão. E o que é curioso é que ele poderia ter enviado esse alimento de várias maneiras diferentes, mas o maná cai de onde? Ou seja, vem de onde? Do céu. Isso já era uma preparação para o que Cristo de fato representaria na sua totalidade, como a lição também trata de forma bem pontual. Muito bom, excelente a exposição. Agora, professor Ramon, o segundo ponto fala sobre o pão como sustento físico. E aqui nos lembra o próprio Deus, em Gênesis 3:19, quando ele disse ao homem que do suor do seu rosto comerás o teu pão. Ou seja, esse sustento do ponto de vista físico tem um preço. Existe um trabalho para que ele exista. Né? Então, do ponto de vista da lição, como é que a gente pode falar sobre esse pão como sendo sustento físico, que a gente vai, de forma simbólica, apontar para uma vida não física apenas, mas para uma vida espiritual. Inclusive, Jesus lá na frente diz isso, né? O próximo ponto, o professor vai comentar, nem só de pão viverá o homem. Então, o pão tem um aspecto físico, mas também tem um aspecto espiritual, porque ele diz, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas de forma restrita sobre esse sustento físico, o que é que a gente pode falar? Perfeito, pastor. Eu acho muito interessante, né? Já foi dito aqui, sobre o esboço da superintendência, pastor. E eu queria fazer questão de lê-lo, não é? Porque na página de número 76, não é? A superintendência citou um comentário aqui do dicionário Wycliffe. Ele vai dizer o seguinte, página 76. O pão era o alimento mais comum e importante do lavrador. Era feito de grãos, com ou sem fermento e em diferentes formatos. Geralmente era usado para a mesa, embora frequentemente também em sacrifícios. Então a gente vai ver que o pão ele era um alimento mais comum. Não é? Em Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 54, a palavra de Deus diz assim, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem o quê? Pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Então a gente vai ver que o pão ele tinha também o objetivo como o sacrifício físico, ou era aquele que alimentava a multidão mais comum, como até hoje mesmo, por exemplo, no Brasil, o pão, ele pode observar, a gente se passar numa padaria por volta de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vai ter muita gente na fila para comprar o quê? O pão, que é um dos principais alimentos da população brasileira. Mas quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e vai também ver essa comparação ou esse paralelo, a gente pode ir para o livro de João, capítulo 6, que é onde está a lição baseada, versículo de número 35, a palavra de Deus vai dizer, e Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. Então observe, em um contexto ocidental, porque a gente está aqui, a gente vai ver que o Brasil, ele é o alimento, o pão ele é o alimento, vamos dizer, mais vendido. Mas também Jesus disse assim, olha, eu sou o pão da vida. Entre outras palavras, para encerrar, Jesus está dizendo assim, da mesma forma que o mundo precisa de pão, o mundo também precisa de mim, pois eu sou o único e suficiente salvador de toda a humanidade, pastor. Muito bem. Professor, o senhor ficou num estreito aí bem apertado, né? O senhor tem um pouquinho aí, 1 minuto e meio. O que é que a gente pode falar sobre o símbolo desse pão espiritual? Nós podemos falar da seguinte maneira, ministro. No esboço da superintendência foi apresentado 2 versículos. São 2 versículos-chave. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e a parte B desse versículo diz o seguinte, por sinal foi colocado no esboço,
diz assim: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, viverá justamente o homem. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, é a mesma citação de Deuteronômio, agora só que é feita por Jesus naquele episódio da tentação. Onde é que nós queremos chegar? O pão, enquanto símbolo de sustentação espiritual, ele já era apresentado no Antigo Testamento e Jesus não só reforça, mas declara isso também. Para quem está nos assistindo entender, da mesma maneira que o pão, ele sustenta o pão no sentido simbólico, no sentido de toda a comida, ele sustenta, ele nutre, ele dá vida. Então o pão, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, dá vida, e mantém e sustenta a vida também. Então a gente pode resumir falando justamente isso, que o pão é símbolo de sustento espiritual, que é aquilo que mantém a nossa vida. É por isso que não dá para viver sem Jesus. Perfeito. Muito bem, maravilha. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero convidar você a não sair daí, porque nós já retornaremos para dar continuidade a esta lição maravilhosa, Jesus, o pão da vida. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 4, que tem como título Jesus, o pão da vida. Muito bem, vamos então dar prosseguimento, vamos pedir aqui já está, muito bom. A primeira tela, o ponto do primeiro subtópico, ou do tópico da lição, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, o milagre propriamente dito e qual era o interesse da multidão. Vamos passar para a próxima tela, por favor. Aqui diz que Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. E aqui, evangelista Jonathan Lucena, nós poderíamos rapidamente falar sobre pelo menos 3 coisas, né? Qual a finalidade de Jesus realizar estes milagres? Muito bem. O primeiro ponto destacado que caracteriza, que ensina, que explica o propósito, a finalidade dos milagres do Senhor Jesus, primeiro, para a glória de Deus. Um dos objetivos é exatamente enaltecer o nome do Senhor, fazer com que este seja glorificado. Além dos textos que aparecem aí, João capítulo 9, versículo 3, Lucas 19, versículo 37 e também Mateus 15, versículo de número 31. Então, fica muito claro que os milagres realizados pelo Senhor Jesus durante seu ministério não era para ostentação pessoal, não era para autopromoção, ainda que, ao realizá-lo, quando Deus, o Pai, era glorificado, isso também respingava nele, porque possuem a mesma essência, possuem a mesma natureza. Isso é uma confrontação, me permita, porque toda lição também tem um propósito apologético, não é? Nós estamos hoje vivendo dias difíceis dentro do evangelicalismo brasileiro, onde pessoas ditas, não é, vultos da espiritualidade brasileira, dizendo que são instrumentos para a realização de milagres, de prodígios, e isto não tem sido para a glória de Deus. Às vezes é em busca do Pix, às vezes é em busca de agenda, para que o nome seja destacado ou para arrebanhar seguidores para si, principalmente através do advento das redes sociais. Isso se confronta com o que a lição nos propõe. Veja, Jesus realizando milagres para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Segundo, para a salvação de almas. Os milagres realizados por Jesus conduziam o povo ao seu encontro. E, como já dissemos, é o propósito principal da narrativa do apóstolo João. Inclusive, ele faz menção disto quando finaliza o livro, não é? Ou o seu relato. Veja aí na sua Bíblia, por gentileza, é um texto bastante conhecido, João capítulo 20, o versículo 30 e o versículo 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, obviamente porque só há aqui o registro de 7 grandes milagres, e Jesus operou inúmeros, não é? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador, de que ele é o cumprimento da promessa feita por Deus no Antigo Testamento quanto à salvação da humanidade, e o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, para a glorificação do nome de Deus, para a salvação de almas, e em terceiro, como o próprio texto aponta, não é? Para a confirmação de seu ministério. O que já havia sido aludido também desde o Antigo Testamento, em que a vida do Messias, aquilo que ele realizaria, seria marcado por milagres, por realizações extraordinárias. O próprio João Batista, me vem agora a lembrança, quando este estava preso e enfrentando até uma crise, podemos assim dizer, porque aquele que havia sido enviado para ser o precursor do Messias, preparar
para que Cristo viesse, não é? Como sendo o Messias, aquele que traria a mensagem de salvação, ele chegou a perguntar, enviando mensageiros, para saber se realmente ele era o Messias ou outro. E qual é a resposta que Jesus dá? Os cegos veem, não é? Os coxos estão sendo curados e os paralíticos recebem a cura, não é? E os que são atormentados pelos demônios são libertos. Então veja que os milagres apontam para a glorificação do nome do Senhor, para que vidas sejam alcançadas e, como o próprio esboço aponta, para a confirmação do ministério do Senhor Jesus. Então, sintetizando, ministro, é importante, ainda que a lição propriamente dita não esteja tratando sobre milagres propriamente, mas isto faz parte do cenário da declaração emitida pelo Senhor Jesus. Muito bom. Então vamos passar aqui para a próxima tela e a gente vai dar continuidade ao comentário. Diácono Ramon, de forma sintética, o que a gente pode falar sobre a continuação desse ponto? Isso, pastor. A gente vê que, pelo menos na tela, tem dizendo Jesus desafia a fé dos discípulos, não é? Eu queria ler, não é, o que está, pelo menos aí em João, capítulo 6, não é, versículo de número 10 em diante. João, você que está na sua casa, não é, nos acompanhando, abra a palavra de Deus. Não é? João 6, versículo 10 em diante, a palavra de Deus diz assim: E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente, também, os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12, a palavra de Deus diz: E, quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, a gente vai observar que Jesus aí, ele desafiou a fé, não é, dos discípulos, não é, porque já imaginou apenas uma quantidade de pão com uma pequena quantidade de peixe alimentar essa quantidade de gente enorme. E a gente vai ver, não é, que conforme demonstrado por Filipe, no capítulo 6, versículo de número 7, ele diz que seria necessário uma grande fortuna para alimentá-lo. Então, automaticamente, quando Jesus começa a conversar ali, Filipe, ele faz uma conta básica ali e diz a Jesus seria uma fortuna muito grande para alimentar esse povo. E conforme demonstrado por André, no capítulo 6, versículo 8 a 9 de Mateus, ele traz um garoto com 5 pães e 2 peixes, mas não crê que seja suficiente para um milagre. Não é? Lamentavelmente, tem muita gente que é assim, anda com Jesus, vive com Jesus, fala com Jesus, conversa com Jesus, mas não crê ainda que Jesus ele faz milagre. E a aplicação desse texto, apenas para encerrar, não é que Jesus ele é poderoso para transformar. Eu digo apenas não só o pouco, mas Jesus é poderoso para transformar o nada em tudo. Foi o que aconteceu aqui. Era apenas 5 pães, pequena quantidade de peixe, mas a primeira coisa que Jesus manda sentar. E me permita, eu abrir um parênteses aqui, evangelista Alessandro Barreto, e fazer essa aplicação. Não é? Ter muitas das pessoas que estão dentro de casa precisando de um alimento, de pão, precisando estar com uma necessidade e está muito, me permita usar o linguajar nordestino, né? Aperreado. Mas, conforme o texto, Jesus manda o povo sentar. Receba essa palavra, você que está na sua casa, se sente, se acalme e espere que a provisão de Deus ela vai chegar, pastor. Muito bem. E aqui eu queria fazer um paralelo a esse texto que foi lido pelo diácono Ramon, quando diz: Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. Já que estamos falando sobre Jesus sendo o pão da vida, esse texto de João aqui nos remete, nos faz perceber pelo menos 4 coisas que Jesus fez no momento da ceia com os discípulos, né? A primeira coisa é que diz que ele tomou o pão. Aqui Jesus também tomou o pão. O texto diz que Jesus o abençoou e deu graças. Na ceia, Jesus abençoou aquele pão e deu graças. Aqui diz que Jesus partiu o pão. Jesus também partiu o pão aqui. E, por fim, diz que Jesus deu aos seus discípulos. Esse pão foi dado àqueles que estavam ali na relva. Então, essas 4 coisas que é feito na ceia, tomar o pão, abençoar o pão, partir o pão e distribuir o pão, tem tudo a ver com o simbolismo da Santa Ceia. Quando nós estamos participando, por exemplo, do momento da ceia, nós estamos ali, nós aprendemos, e sempre dizemos isso, que estamos recebendo entre aspas, alimento espiritual. Porque aquele pão simboliza
aquele pão representa o corpo de Jesus. E João diz, Jesus falando, que aqueles que não tiverem parte do pão não têm vida. Isso é o capítulo 6 de João. Jesus disse isso. Aqueles que não comerem deste pão não têm parte em mim, não têm vida. Então, como estávamos dizendo, essa multiplicação dos pães, apesar de ser algo literal, mas também tem uma aplicação muito profunda, professor Jonas, no ponto de vista espiritual. Isso. Eu diria que, de forma simbólica, fala da salvação das pessoas, porque ali tinha homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, pessoas de várias cores de pele, de várias faixas etárias de idade e também de condição financeira, e todos receberam de forma igual. Não houve uma acepção de pessoas. Então, esse pão da vida representa essa distribuição desse alimento espiritual para todas as pessoas. E por isso que eu vi para o ponto da ceia, porque tem muito a ver. Observe, o pão do maná, o pão da ceia, o pão da multiplicação dos pães e peixes, né? O pão do sacrifício que o professor falou lá de Gênesis 31 e 54, esse sacrifício, esse pão que era colocado ali, apresenta de forma simbólica, professor Jonas, a própria pessoa de Jesus quando diz, eu sou o pão da vida. Mas vamos para o próximo ponto, por favor. Eu queria que o nobre professor Jonas comentasse alguma coisa. Por favor, a próxima tela. Nós vamos agora, professor, para o ponto 2, que está dividido aí em 3 pontos. E Jesus subiu ao monte. Segundo, o desafio para os discípulos. E o terceiro, uma lição de provisão. Próxima tela, por favor. E aí sim eu vou abrir para o professor comentar sobre esta tela. Por favor, professor Jonas. A primeira, sim, senhor ministro, essa tela traz a seguinte informação. Eventos durante o milagre, desde a tela anterior, que tem os eventos que antecedem, os eventos durante e os eventos depois. Sim. Nesse momento, no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 10, vai mostrar a escassez de comida. Jesus toma uma única comida existente, que nesse caso seria 5 pães de cevada e 2 peixinhos da graça, e ordena a sua distribuição. Nós ainda temos no capítulo 6, versículo 11 e 13, durante o evento, a abundância de comida. Depois de todos terem comido, ficaram satisfeitos, sobraram 12 cestos cheios. Observe que nesse momento exato do milagre, a gente tem 2 situações bem distintas. A primeira, a escassez, é uma multidão grande. Aí, ministro, peço licença para pegar um gancho aí na sua fala, porque a multidão de Jesus não era uma multidão heterogênea. Você tem ali do pobre, tem ali pessoas ricas, tem criança, tem velhos, tem idosos. Isso já aponta justamente para Jesus como sendo o pão da vida ou para a salvação, que é ofertado a todos, desde o menor até justamente o maior. Tem várias pessoas, Lucas vai falar sobre isso também. Mas chegou o momento de não ter absolutamente nada e Jesus fez isso de maneira proposital. Chama os discípulos, como já foi comentado aqui pelo nobre professor Ramon, chama os discípulos, dizendo a ele, como é que a gente vai ter pão para dar de comida a tanta gente? Dá você de comer? Os discípulos vão dizer de maneira muito clara, a gente não tem o suficiente para atender. Mas Jesus chega naquele momento, porque Jesus queria provar a fé, e Jesus supre a necessidade. É muito interessante que a forma de Jesus suprir, que é João capítulo 6 e o versículo 11, que o senhor já leu, quero dar ênfase a essa parte finalzinha do versículo, que diz assim, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, a quantidade que as pessoas queriam, Jesus deu. Foi de uma maneira que no versículo 12 diz o seguinte, ainda no capítulo 6, e quando estavam saciados, e diz que todos estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolheu os 12 os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Versículo 13 para a gente complementar. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, o milagre foi extraordinário, supriu a necessidade de todo mundo e ainda sobrou. Isso aponta, claro, metaforicamente, para aquilo que Jesus ia declarar na frente, eu sou o pão da vida. Da mesma maneira que esse milagre saciou a fome de vocês, eu vou saciar de maneira completa a fome espiritual de vocês também.
Da mesma maneira que sobrou 12 grandes cestos, que aquilo aponta ainda para distribuição, ou seja, esses cestos não foram jogados fora. Da mesma maneira, a palavra de Deus que alcançou vocês tem alimento suficiente para alcançar também outras vidas. Por isso que Jesus vai concluir dizendo que ele é o pão da vida, ministro. Eu estava aqui, enquanto o senhor falava, pensando no paralelo que podemos fazer entre Jesus e Moisés, não é? Porque, veja bem, quando a gente vai para o Antigo Testamento, lá em Números, capítulo 11, em diante, a gente vai ver Moisés como líder do povo de Israel. Em algum momento, Moisés sobe ao monte e recebe de Deus as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 testamentos. E estas tábuas, elas serviam como uma direção para o povo e, ao mesmo tempo, como um alimento espiritual. Jesus sobe ao monte e, diferentemente de Moisés, que Moisés sobe ao monte e traz o pão ao povo, Jesus já é esse próprio pão. Quando ele sobe ao monte e aqueles homens ficam naquela planície, ele recebe a palavra de Deus, dá alimento àquele povo e, de forma circunstancial, materialmente falando, ele multiplica aqueles pães e dá. A gente pode fazer um paralelo aqui, evangelista Jonatas, e dizer que a manifestação de Jesus no monte, ao receber aquelas pessoas, traz de forma muito clara o amor de Deus e a misericórdia de Deus por todos aqueles que estavam ali. O texto diz que sobraram 12 cestos, não foi isso? Sobraram 12 cestos. Não faltou. Pelo contrário, sobrou. Então, eu posso entender, aqui eu vou já aplicar, tem o contexto físico, tem o contexto literal, e aqui eu estou fazendo apenas uma aplicação. Eu posso aplicar dizendo de que esta palavra que nós estamos tratando, que é o pão, que inclusive um dos sinais da Bíblia é o pão, e Jesus disse isso. Quando Satanás foi lhe tentar ali no deserto, ele disse: Satanás, para trás de mim. Porque nem só de pão viverá o homem, ou seja, não é só da comida. Jesus estava fazendo jejum, Jesus estava com fome, humanamente falando, ele tinha suas necessidades. Mas ele diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas, aí ele diz, de toda palavra que sair da boca de Deus. Então esta palavra é o paralelo com o pão físico, não é? O pão físico e o pão espiritual, eles se completam no sentido de um significado espiritual. Assim como o pão físico alimenta a vida física do homem e ele precisa desse pão para subsistir, o pão espiritual também ele alimenta a vida do homem. É por isso que nós temos a vida eterna. É porque nós temos participação com esse pão da vida. Muito bem, vamos pedir aqui para passar ao próximo ponto, por favor, ministro Jonatas Lucena, e eu queria que, por gentileza, você também comentasse um pouco sobre o próximo ponto aí, que vai aparecer em tela, porque é a continuação do nosso assunto. Vamos lá. Muito bem, como o professor Jonas já mencionou, esta parte está sendo de forma bem didática, dividida em eventos, né? Anteriores, durante, e aqui a tela traz eventos posteriores ao milagre, ou seja, o que resultou depois da operação extraordinária. Primeiro, a decisão do povo. João 6,14 diz que, concluindo que Jesus é o Messias, eles planejam coroá-lo rei. Não é? Então, veja que o resultado do milagre que o Senhor realizou trouxe dentro da multidão esta conscientização, o que era de fato o propósito, embora que há aqui um contexto em que há pessoas que não entenderam de fato a natureza do milagre, mas enquanto uns não acreditavam, outros tinham entendido que de fato ele era uma pessoa diferente, não era um rabino qualquer. Isso fica muito claro também nessa afirmativa. E o segundo é a partida do Salvador, não é? Ele se retira rapidamente para os montes, o que naturalmente o texto nos apresenta de momentos em que Jesus revela a sua simplicidade, ele não tem aquela preocupação de ostentação. Isso aqui é curioso e vai na contramão, eu retorno aqui a dizer, de alguns vultos que têm surgido dentro do evangelicalismo brasileiro. Enquanto Jesus luta, não é? Se dedica durante seu ministério de apontar sempre para o Pai, para a realidade espiritual, hoje alguns ditos a serviço de Deus procuram apenas preocupar-se consigo mesmo, com a sua ostentação, com a sua popularidade. Então, o texto apresenta para nós essa realidade e é importante o professor, em sala de aula, fazer essa distinção, essa divisão didática, ficou muito interessante,
os eventos que ocorrem antes, o que ocorreu durante e, consequentemente, o que ocorre posteriormente, o que vai ser tratado de forma até mais detalhada no tópico seguinte, que eu acredito que vai ser melhor comentado em razão do tempo. Muito bem. Então vamos pedir para a próxima tela e aí a gente vai comentar um pouquinho mais, que já é o terceiro ponto, Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro subtópico fala qual é o real interesse da multidão, ou qual era, né? Pode ser também. Falar sobre esse pão do céu, que de alguma forma já mencionamos aqui, e o que é comer o pão. Professor Ramon, a lição deixa clara, o escritor da lição, o pastor Helenay Cabral, ele diz aqui, já no início da lição, que um dos motivos da multidão procurar Jesus era por conta dos milagres que Jesus fazia e também por interesses pessoais, interesses materiais, interesses físicos, não é? Lá no ponto 2, um pouco mais em cima da lição, ele vai falar sobre Jesus desafiando a fé dos discípulos. E aí se falou daquela escassez, né? Ao alimentar 5.000 pessoas é preciso ter muito alimento, não é? E aparece ali um jovem, né, provido de alguns pães e peixes, e Jesus toma aquele pão e aquele peixe e multiplica. E já foi comentado aqui, professor Ramon e professor Jonas, pelo evangelista Lucena, que isso é inclusive uma evidência do messianato de Jesus. Claro que não é somente os milagres que apresentam a sua messianidade, as profecias messiânicas do Antigo Testamento que se cumprem nele, mas os milagres também reforçam essa ideia, não é? Então, esse primeiro ponto aí, professor Ramon, nós já estamos concluindo esse bloco, mas eu creio que dá para o senhor falar os minutos que temos aqui. Qual seria, então, o real interesse da multidão estar ali aos pés de Jesus? O que é que o senhor poderia comentar sobre isso? Sim, senhor evangelista. E eu gostei muito, né, da divisão que o pastor comentarista ele faz sobre a lição, né? E o interessante é que ela tem essa grande aplicação, né? Porque o objetivo da lição é essa, não é? Explicar o assunto, mas também aplicar para a nossa vida. Né? E me permita, foi falado já aqui pelo nosso evangelista Jonathan Lucena, mas a mesma situação do contexto bíblico de João 6 é a mesma situação que acontece hoje, pastor. Uhum. Lamentavelmente, existe por aí muitas igrejas, não é, que se denominam evangélicas e que até colocam, né, o seu nome e etc., ou o tema daquele culto, como o culto do milagre, o culto da restauração, o culto e assim vai. E a gente vê que são igrejas cheias, muita gente indo atrás do milagre. Mas a gente observa também que muitas pessoas só irão atrás do milagre, mas não vão atrás do dono do milagre. Muitas das pessoas vão apenas para receber o milagre, mas quando sai esquecido de quem fez o milagre. E eu achei interessante um dos pontos que a gente falou em alguns minutos atrás, não é que Jesus ele nunca teve o objetivo de se autopromover. O evangelista falou sobre isso. Né? Muitas das pessoas hoje eles se autopromovem. Não é eu fiz, não é porque tem pessoas que é assim. Não é? Ele coloca 3 pessoas em primeiro lugar. Não é? Primeiro, ele coloca eu, segundo eu, terceiro eu. E se tiver o quarto, é eu de novo. Não é? E, lamentavelmente, é o que tem acontecido hoje por aí. E não deixou de ser o que aconteceu aqui no tempo bíblico. As pessoas só iam em busca do milagre, em busca do pão. E a gente vai ver que acontece isso hoje. Verdade. Muitas das pessoas só vão em busca do milagre, mas quando sai com falta de entendimento. A gente até já vi, me permita, né? E principalmente em YouTube, não é, esses vídeos por aí, não é? Não, o culto foi maravilhoso, foi muito bom. E muitas das vezes a pessoa pergunta, onde foi a palavra? Onde foi que a pessoa pregou? Não, eu não sei. Eu só sei que o culto foi muito bom. Mas eles apenas está com o objetivo do milagre e não do dono do milagre, pastor. Baseado na sua palavra, tem um texto, professor Jonas, que refere-se exatamente ao que Ramon falou, professor Ramon. Capítulo 6 e o verso 26 do Evangelho de João diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. De fato, é lamentável, né, dizer que
a história se repete. Os milagres, ou o milagre da multiplicação dos pães foi em um momento, dias depois aquela multidão multiplicou ainda mais. E não estavam indo atrás do Cristo, do Messias, mas dos milagres que ele realizava. E infelizmente hoje, a gente pode dizer que é uma realidade no Brasil, né? Até fora do Brasil, não vou dizer no Brasil apenas, mas fora do Brasil também. Pessoas que querem querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? E aí fala aquela falta de compromisso com a palavra, com o testemunho, estão apenas atrás de milagres. E tem aqueles que procuram Jesus quando estão com fome, né? E quando recebem o pão e o peixe, que se alimentam, que estão fartos, esquecem de Jesus e o abandonam. Isso mostra uma fé rasa, uma fé sem propósito. Na realidade, eu não diria nem fé, eu diria uma pseudo-fé. Né? É o interesse humano, materialista, unicamente pensando nas suas necessidades físicas, mas não na sua necessidade espiritual. Nós já estamos terminando, professor, mas ainda temos aqui, eu acho que um minuto e meio para o senhor falar. Na volta a gente gostaria de falar ainda mais sobre isso, mas sobre essa minha fala, dessa procura pelos pães e não pelo Jesus. O que é que o senhor poderia ainda acrescentar? Ministro, a gente percebe uma população, ao mesmo tempo, carente, mas uma população que também é não só carente de espiritualidade, mas uma população materialista. Porque no próprio texto de João, capítulo 6 e o versículo número 14, é curioso que inicialmente, que depois que o povo recebe o pão, come, se farta, vem uma declaração sobre o reconhecimento de Jesus. Vendo, pois, aqueles homens do milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir. Ou seja, depois no versículo número 15, o povo vai atrás de Jesus para coroá-lo justamente como rei. Então, assim, enquanto Jesus está dando pão e peixe, está saciando a fome, existe uma população gritando: ele é rei. Mas depois que Jesus começa a confrontar as necessidades espirituais, no capítulo 6, versículo 41, somente como destaque, chamar destaque para algumas coisas que acontecem nesse capítulo 6. Capítulo 6, versículo 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. No capítulo 6 e ainda no versículo número 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este da sua própria carne? E no capítulo 6 e versículo 60, a parte final diz assim: dura esse discurso, quem poderá ouvir? É curioso que em questão de pouco tempo, o pessoal que estava querendo que Jesus fosse rei, em pouco tempo estava murmurando sobre Jesus, em pouco tempo estava disputando e em pouco tempo estava abandonando. Então, infelizmente, é o quadro dessa realidade, dessa sociedade que nós vivemos. Como o senhor disse muito bem, ministro, querem justamente a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Muito bem, o comentário está muito bom, mas nós vamos parar para um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouco nós voltamos com o conteúdo da lição de número 4. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como tema Jesus, o pão da vida. No bloco anterior, nós comentamos um pouco o início já do terceiro ponto da lição e último, né? Que fala sobre Jesus, o pão que desceu do céu. E aqui nós falamos qual é o real interesse da multidão, ou qual foi, ou qual era, já que foi no passado, né? E nós vimos aqui que o interesse da multidão era pelos milagres, era pela questão física, né? Por saciar sua fome, por aquilo que Jesus estava fazendo no aqui e no agora. Eles não estavam seguindo a Jesus, evangelista Lucena, pensando no além, no futuro, escatológico, no céu, não é? E por isso foi comentado aqui muito bem relacionado pelos dois companheiros aqui, professores, professor Ramon e professor Jonas. Mas avançando aqui, nós temos o segundo ponto, não é? O pão do céu. Eu acho que a gente já falou sobre isso, já foi relacionado que Jesus é esse pão do céu, ele disse: eu sou o pão do céu. Foi feito um paralelo, foi até o senhor quem falou, sobre o pão que desceu no deserto e o pão que é Jesus que desceu também do céu, aquele paralelo bem interessante. E aqui, o que é comer o pão? Eu acho que esse terceiro ponto não foi comentado ainda, e aí a gente poderia falar. Eu queria que o senhor compartilhasse aí alguma informação para os irmãos que nos acompanham sobre esse ponto. Pois não, ministro. É importante destacar de que, como os companheiros já fizeram menção,
de que eles buscavam pela conveniência, contrariando o propósito para o qual Cristo havia realizado aquele milagre. Sim. Reitero a minha fala inicial do primeiro bloco do programa, de que Jesus não faz nada sem propósito, sem finalidade. Ele não faz um milagre por fazer, simplesmente para atender uma necessidade pontual, mas, sobretudo, para revelar uma verdade espiritual. Daí a palavra sinal utilizada pelo evangelista João, que é indicar algo acima do que está sendo visualizado. O sinal aponta para esta realidade. E o professor Jonas fez uma observação que eu acho muito importante, e partindo dela a gente segue como o senhor orientou, é que quando pessoas buscam pela conveniência, como foi declarado, as coisas não saírem da maneira como elas desejavam ou desejariam, então surge a murmuração, surge o questionamento e as pessoas perdem o propósito de estarem reunidas como eles estavam lá. E veja que havia uma busca tão incessante que eles chegaram a empreender uma viagem longa para ir aonde Jesus estava. Apenas a título de lembrança, se você voltar ao versículo 22 e o versículo 23, vai ser visto isso, que eles fizeram uma viagem com o propósito de ir em busca de Jesus. E o texto apresenta isso, e foram em busca de Jesus. Quem olhasse de fora diria, que atitude nobre, foram em busca de Jesus. Mas Jesus sabia a intenção real. Sim. E ele passa a mostrar, e aí sim, pontuo essa parte em que a lição destaca, a realidade do pão do céu. E ele vai mostrar, como que ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu realizei o milagre para vocês refletirem, mas como vocês não alcançaram a intenção, a finalidade e o propósito, eu vou facilitar. E o que é que ele chega a dizer? No versículo 37, ou seja, versículo 27, melhor dizendo, do capítulo 6, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Veja que ele começa a introduzir o sentido pleno do que o milagre representa e, sobretudo, a sua declaração, eu sou o pão da vida. E ele passa a fazer um contraponto, dizendo, olha, porque eles começaram a se autogloriar, dizendo, não, mas o pão do céu, quem deu foi Deus através de Moisés no deserto. Ele disse, mas esse pão aí, ele era material, ele saciou a necessidade pontual. Sim. E os que comeram morreram. Mas eu estou aqui como sendo o pão da vida para que quem se alimente de mim, ou seja, para que quem se relacione, quem se aproprie, para quem crer da forma como é preciso crer, ele possa desfrutar dessa vida zoe que o senhor fez menção, né? A vida advinda de um relacionamento pessoal e persistente com Deus. Isso. Ele segue dizendo da seguinte forma, versículo 29, respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Veja que ele está avançando quanto ao significado, o sentido do que é de fato ser o pão da vida. No versículo 39 ele diz, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Versículo de número 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí a declaração que dá base a esta lição. Eu sou o pão da vida. Versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei, pela vida do mundo. Então veja que, trocando em miúdos, como a gente diz aqui no Nordeste, o que Jesus está fazendo é o seguinte, olha, eu fiz o milagre, realizei, para que vocês entendessem, porque vocês conhecem a palavra, conhecem a realidade histórica, esse paralelismo que o senhor fez, que o senhor mencionou, que é muito importante, didático, mas ainda assim não entenderam, não compreenderam. E Jesus está dizendo, olha, o pão que foi dado no deserto, apesar de ser uma provisão divina, mas era um simbolismo, não era o pão da vida propriamente dito. O pão da vida está aqui e que vocês precisam se apropriar para ter a vida eterna, para que desfrutem. E como é que se apropria da vida eterna? Ele frisou mais de uma vez, creiam, acreditem, não é? Entendam a necessidade de entregar a vida a mim para que eu possa salvá-los, para que eu possa fazê-los vocês desfrutarem da vida. Isso para um judeu, pastor Alessandro,
realmente bater no ego. E Com certeza, isso que sem sombra fez de com dúvida. que eles murmurassem, não é? Porque Jesus estava tratando da necessidade espiritual, o que eles não queriam reconhecer, porque eram judeus, descendentes de Abraão. Então, reconhecer que havia uma necessidade espiritual, ora, isso era confrontar. E eu volto, para finalizar aqui a minha fala, o que o professor Jonas fez menção. Quando há essa confrontação, quando ele parte da necessidade espiritual que é superior à material, então, naturalmente, isso causa um burburinho, o que vai gerar mais na frente uma decisão de desistirem. Porque quando o cerco aperta, porque Jesus vai dizer assim, quem comer da minha carne não tem parte comigo. É pesado isso, não é? E o que significa comer da carne? Isso vai ser tratado, não é, com mais particularidade. Muito bem, eu acho que um texto que reforça ainda isso que foi falado pelo evangelista Lucena está em João 6, 31. Jesus disse assim, nossos pais, ele se inclui, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E ele continua, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E ele continua, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida e quem vem a mim, olha aqui o que é comer, é vir a ele. O que vem a mim jamais terá fome e o que crer em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então fica claro aqui que comer desse pão é receber a Cristo como alimento espiritual, obedecê-lo e relacionar-se com ele. Não é o comer literalmente, mas é o comer simbolicamente. É a expressão de comunhão, aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Isso fala de comunhão, de relacionamento. Então, comer esse pão, quando Jesus disse, aquele que não come a minha carne não tem parte comigo, o que é comer a carne? Comer a carne de forma simbólica é o que nós fazemos na ceia. Comendo aquele pedaço do pão e tomando aquele suco da uva em memória do sacrifício na cruz. Nós estamos dizendo, olha, aquele sacrifício foi em nosso lugar. Então Jesus disse, em outras palavras, quem crer nisso tem parte comigo. Come desse pão. Quem não crê, não tem parte comigo na vida eterna. Muito bem, vamos passar então para a próxima tela. E aqui nós temos a necessidade de nutrição espiritual. Eu acho que isso já foi bem comentado, né? Nós precisamos, sim, de um alimento espiritual. Nós precisamos buscar diariamente alimentar-se espiritualmente com a palavra de Deus. Vamos à frente, por favor. Foi também mencionado já de alguma maneira esse assunto e por isso a gente pode passar, né? Jesus como o pão que desceu do céu, a confiança na providência divina, já também se falou um pouco sobre isso, né? As pessoas foram alimentadas, foi providencialmente feito um milagre para que eles fossem alimentados. Na vida espiritual isso também acontece. Vamos à frente, por favor. E por fim, aí sim, nós temos um quadro, professor Ramon e professor Jonas e evangelista Lucena, que eu queria que vocês fizessem aí, num bom sentido, aquilo que o pastor Nadir Jackson usa aqui, a expressão ping-pong, né? Um para um lado, para o outro. Cada um comentaria rapidamente 2, porque existe um paralelo maravilhoso entre o pão que desceu do céu, lá no deserto, e o pão que desceu no céu, Jesus, que também veio do céu, né? Então, cada um comentaria aí 2 pontos. Que é que o senhor pode começar a falar, diácono irmão Ramon, sobre o primeiro ponto? Sim, senhor pastor. Eu falaria que o ponto que diz o maná devia ser pego e comido, Cristo deve ser recebido e apropriado pela fé. Não é o texto de João, capítulo de número 1, não é versículo de número 12 e o versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, o ponto que eu falo é que o maná, ele devia ser pego e comido, então,
Cristo ele deve ser recebido. E o outro ponto, pastor, é o maná era suficiente para todos. E o texto é: Cristo é suficiente para todos. Na primeira a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, o homem. Então, da mesma forma que o maná era suficiente para todos naquela época, hoje em dia, Jesus Cristo é suficiente para todos, pastor. Interessante que a ideia de suficiência fala de amplitude, não é? Tudo. O sacrifício de Cristo é para todos os homens. No maná, o maná que desceu no deserto não alimentou 50% dos homens e 50% ficou com fome. Pelo contrário, todos se alimentaram. Inclusive sobrava. E a ordem era aquilo que sobejar, aquilo que sobrar, não alimente, não guarde para o dia seguinte. Com Jesus foi a mesma coisa. Todos comeram. Inclusive sobrou 12 peixes, quer dizer, 12 cestos, desculpe-me. E aqui eu posso até fazer um paralelo ao que Paulo disse assim, que onde habitou o pecado, a fome, a necessidade, grifo nosso, superabundou a graça. Os 12 cestos, de forma simbólica, é claro, simbolizam essa superabundância da graça. Todos foram alcançados por esse maná. Todos. Agora, nem todos, talvez, queiram se alimentar dele. Evangelista Luciano, eu acho que o primeiro ponto é interessante, né? O maná vinha do céu e Jesus veio do céu. Exatamente. Essa descrição já apontava, porque o Antigo Testamento é a ilustração daquilo que vai se materializar no Novo Testamento. E um clássico exemplo dessas informações é quando a gente lê, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, em que o escritor vai dizer exatamente isso, que o que era descrito no Antigo Testamento era a sombra daquilo que de fato se materializou por meio de Cristo. Então, como já dissemos, o maná vinha do céu, ou veio do céu, melhor dizendo, e Jesus veio do céu quando os homens estavam em trevas. Além de Êxodo 16, versículo 8, que está aí em tela, é João capítulo 8, versículo 12. O maná caía no orvalho, evangelista Alessandro. E o paralelismo em relação à pessoa de Cristo é que Cristo, como homem, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. E isso também aponta para essa similaridade. Lembrando, claro, que o que estamos fazendo aqui é como é que eu posso dizer? Uma comparação, era a palavra que eu estava procurando, para entendermos de que o maná era uma representação do Senhor Jesus. É importante dizer isso, representação, porque quando se vai para o Novo Testamento, que vai ser dito mais à frente, quando no ato da Santa Ceia, o que se faz lá, como o Senhor disse, o comer do pão, o tomar do suco da uva, é uma representação. É importante frisar isso, porque ainda há em nossos dias pessoas que insistem em dizer de que é uma materialização do corpo de Cristo, e não é isso. Do sangue de Cristo, também não é isso. É uma representação. Então, o maná no Antigo Testamento possuía também estas características que apontam de forma representativa para a pessoa de Cristo. Eu achei interessante aqui no quadro que foi colocado que o maná não foi maculado pela terra. Cristo também não tinha pecado. Por isso que a ordem era comer o maná no dia. Porque se ele passasse para o dia seguinte, ele estaria estragado. Isso apresenta de forma simbólica a impecabilidade de Cristo, né? Diz que o maná era pequeno e branco, que sugere não somente a humildade de Jesus, ele como Deus eterno foi colocado no ventre de Maria menor do que a ponta de uma agulha, né? Fala de sua humildade, de sua humilhação, de sua pequenez, pelo menos do ponto de vista humano, né? E assim como ele era branco, todos nós sabemos que branco tem a ver com a pureza, né, professor Jonas? Temos aí vários textos. Mas o que é que o senhor poderia, professor Jonas, comentar sobre os outros pontos aí, pelo menos mais dois? Sim, senhor pastor, nós temos esse último ponto dessa tela que está aparecendo aí. O maná tinha sabor doce. Cristo, que é a palavra viva, é doce para os que creem nele. Nós temos vários textos bíblicos mostrando justamente essa característica. É interessante que esse paralelo tem similaridades muito precisas, né? O maná pequeno, como o senhor bem mencionou, mas é algo muito doce. A palavra de Deus é mel, tem várias referências que mostram justamente a doçura da palavra de Deus. O que é que significa? Ela é boa para aqueles que creem, ela traz nutriente, a alegria do Espírito Santo a partir do momento da leitura e da meditação da palavra de Deus. Existe outro também... Vamos para a próxima tela? Eu acho que tem mais para concluir, né? Pronto, tem mais uma referência, algumas referências, né, que podemos falar desse paralelo.
O maná devia ser pego e comido, Cristo deve ser recebido e apropriado pela fé. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos um momento que a pessoa ia em busca justamente desse maná e pegava ele, mas aqui a apropriação é pela fé em Cristo Jesus e nada melhor do que João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem justamente no seu nome. O maná foi uma dádiva gratuita, Cristo é uma dádiva gratuita também. Ora, ninguém pagou para que o maná descesse do céu, foi Deus que quis dar. Então, da mesma maneira, foi Deus que trouxe seu Filho ao mundo sem a gente merecer, para ele ser justamente essa dádiva ou esse pão celestial, ministro. Muito bem, aí continua, né? O maná era um pão, assim como o maná foi um pão no deserto, Cristo é um pão hoje, né? O maná foi suficiente para todos, já comentamos, Cristo é suficiente para todos. Agora, um aspecto negativo é que o texto nos diz que o maná, ele, ao final do dia, ele derretia, e quando ele derretia, ele era pisado pelos homens. E quando alguém não aceita esse pão, de alguma forma ele está rejeitando, ele está pisando esse pão, né? Aqui é um aspecto negativo. Muito bem, nós já estamos concluindo, temos ali alguns minutinhos, não dá para ir muito longe, mas naquelas definições rápidas assim de relâmpago, né? Evangelista Lucena, resumidamente, porque o tempo realmente não dá, mas o que é que a gente pode dizer do cerne desta lição? Pois não, ministro, é lembrar o professor da importância. Veja que a extensão do capítulo 6 há muitas informações. Então, se pegarmos aquela divisão pedagógica que foi apresentada antes, durante e depois, ficará importante, não é, para que os alunos se situem para alcançar o objetivo da lição, que é apontar, sobretudo, para não se deter a detalhes do milagre, porque, naturalmente, o milagre, a realidade do milagre, a expectativa do milagre, atrai a atenção. Se por perguntar na sala, quem precisa de um milagre? Não é? Todos unanimemente vão dizer, eu preciso. Para não se ater apenas a informações do milagre propriamente dito, mas, sobretudo, apontar para o que a lição quer destacar. Jesus é o pão da vida e isso fica claro quando se faz essa distinção. Diácono Ramon? Sim, senhor pastor. Lamentavelmente, tem muitas das pessoas, me permita citar uma fábula, tem muitas das pessoas que usam o Jesus como aquele rapaz da lâmpada mágica. Ele passa a mão, o gênio aparece e ali ele pede um milagre. Mas nós temos que estar acostumados com o não de Deus. Tem momento que aquele momento não é para Jesus curar. Tem momento que aquele momento não é para Jesus abrir a porta de emprego. Mas muitas das pessoas só estão perto de Jesus quando o milagre acontece. Então seria bom focar em sala de aula justamente ao seu aluno. Perguntar a ele se ele está disposto a estar ao lado de Jesus, tanto na fartura como também na escassez. Professor Jonas? Professor da Escola Dominical tem uma grande oportunidade de incentivar seus alunos à leitura das Escrituras Sagradas e à meditação diária. Da mesma maneira como nós precisamos do pão cotidiano para sobreviver, ter força e se proteger de várias doenças, da mesma maneira nós precisamos de estar meditando constantemente na Palavra de Deus, que é o nosso pão diário. Amém. Muito bem, espero que você tenha sido abençoado com essa rica lição e coloque em prática tudo aquilo que foi ensinado. Deus te abençoe. Queridos irmãos, nós chegamos ao final desta lição abençoadora e agora resta-nos orar agradecendo a Deus por este ensinamento maravilhoso. E eu vou contar com a oração do nosso amigo aqui, o pastor Jonathan Lucena, quase que não sai. Ministro, por favor, ore conosco. Amém. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade feliz de crescermos juntos no conhecimento da Tua Palavra. Obrigado. Pedindo a Tua bênção, Senhor, em continuidade sobre o nosso pastor presidente, também o pastor Nadir Jackson, que é o superintendente das escolas, a equipe da superintendência, evangelista Marcelo, evangelista Alessandro, professor Jonas, o diácono Ramon, Senhor, que muito tem contribuído, permanece abençoando. A equipe da Rede Brasil, cada um dos professores, dirigentes de escola, que o Senhor recompense a dedicação dos teus servos em transmitir o ensino verdadeiro, genuíno, aos teus servos que semanalmente se reúnem para aprender mais da palavra de Deus. Permanece abençoando e que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos recebido, derivado da tua palavra. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 4ª lição do trimestre com o título Jesus, o pão da vida. Na próxima semana veremos a 5ª lição com o tema
a verdade que liberta. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e também no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho, claro, e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.